Está começando mais um episódio do Construção Ideal e hoje a conversa promete. Eu sou a Carla Passarelli e a nossa convidada de hoje é alguém que tem muito a ensinar, dividir com a gente sobre o que realmente move o nosso setor. Fica por aqui porque o papo vai ser daqueles que vale cada segundo. Bem-vinda, Mariana Morena, da Orion. Ela é uma pessoa, assim, ímpar nesse mercado. Então, já puxa a tua cadeira, senta, porque tem muito papo bom aqui. Ai. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui, vir até aqui, né? Sair da Orion, a gente sabe que é complicado, sair do nosso, né? Sim, do sim. nosso meio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Sempre uma honra estar aqui contigo. Como eu te falei, me senti muito contente com esse convite, essa aproximação, abrir esse diálogo. E eu vejo que, né, claro, como tu falaste, é difícil a gente sair da nossa operação, mas esses são os momentos em que a gente troca, que a gente aprende e faz o nosso setor crescer. Então, para isso que a gente está aqui, né? Exatamente, mas mesmo assim, eu devo muitos obrigados a você. Em nome do mercado, eu não falo nem em nome do Grupo Revenda, porque eu tenho certeza o quanto você vai agregar. Tomara que eu possa agregar alguma coisa. Você quer falar um pouquinho da Orion antes? Posso falar. A Orion, a gente atua em Santa Catarina e Paraná, é um atacadista distribuidor. Nós temos 74 anos de história. Ela foi fundada pelo meu avô e pela minha avó. Tem o nome do meu avô, Orion. Orion. Né? E a gente chama de Orion porque, né, para chamar mais destaque, porque tem um Orion lá perto, então a gente... Tá. Mas Então, não tem problema, é Orion, não tem Orion problema, e tá? tem o Orion lá. Que daí tem um Orion lá, que é com U, daí a gente que é primo do meu avô, enfim, por isso que daí a gente separa isso, mas não tem problema. Orion é o nosso ramo, estamos aqui. Então a Orion começou com um armazém, né, no interior de São José, com meu avô, e aí foi crescendo, foi para lojas, e aí depois seguiu para o atacado. Então hoje nós temos 2 lojas focadas em máquinas e ferramentas, mais em construtoras, em empreiteiros, e o atacado, então, né, a distribuição focada aí nas lojas de materiais de construção no varejo. Tá. 74 anos. 74 anos, eu sou a terceira geração. Terceira geração. Eu costumo dizer que empresas acima de... e eu sempre falo acima de 50, né? Mas agora a gente está falando de 74 anos. É bonito. Tem que fazer um trabalho em excelência para sobreviver todo esse tempo. E o crescimento, né, Mariana, que a gente tem visto, o quão, né, vocês estão crescendo, né? Então, expandindo, né? E a representatividade, né, da Orion. Sim, a gente busca sempre cada vez mais, né? É um mercado bastante acirrado. Surgem concorrentes. Eu brinco assim, gente, alguém espirra, brota 5 atacados, né? É uma coisa assim de louco. Então é um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil. Claro, como tu falaste, né? 74 anos de história, a gente já viu muita gente entrar no mercado, sair, muita crise acontecer no país, inflação, enfim, a gente já passou por muitas experiências e a gente tem a felicidade, né? Meu avô faleceu com 98 anos, então vivi a minha vida inteira, né? Até minha fase adulta ao lado dele, ensinou muito para nós. A gente ainda tem os 3 sócios diretores atuando na empresa, então que também contribuem demais com essa experiência, né? Então a gente está sendo muito bem preparado aí para uma sucessão, a gente espera, né, que a gente possa levar a empresa, como meu avô pediu, até os 100 anos de idade. Não, vai muito mais do que isso. Teremos Amém, aí quinta, assim sexta e várias gerações. Até porque você tocou num ponto, né, que é muito importante, né? Você fala, a gente espirra 5 atacados, distribuidores, né, surgem, né? Mas só os realmente que fazem um trabalho na sua excelência conseguem permanecer no mercado, né? É um mercado difícil? A gente sabe que é.
mas ele é muito característico no nosso mercado. Uhum. Eu acho que é fundamental que esteja preparado, né? É. A gente fala para todo o empreendedorismo Sim, de modo claro, geral, mas claro. eu acho que assim, o nosso mercado tem a sua particularidade que ainda requer mais Sim, ainda, né? porque as margens são muito estreitas. Então, o que acontece com esses atacados que vêm, eles brotam e aí, digamos, fazem uma bagunça no mercado, questão de preços, né? Essas competitividades de preço, questão de, o custo da operação da pessoa, né, da empresa no início é menor, às vezes ainda tem sonegação ou Uhum. parcial sonegação, então fica difícil competir com isso. Então incomoda. Mas é um tipo de negócio, é interessante porque a gente já teve vendedores que saíram da nossa empresa, né, e aí montaram atacados e às vezes até compartilham conosco que eles achavam que era muito mais fácil. Porque quem olha de fora acha, não, é muito fácil vender, né, Matcom, se vende sozinho, Ah, sim, é. né, e só que as margens são muito estreitas, principalmente nesse canal que é o atacado distribuidor, a gente não está falando, né, da fábrica, enfim, eu não consigo saber as margens da fábrica, claro, mas falando pelo meu canal, as margens são muito estreitas, então qualquer erro, qualquer vacilo, tu perde dinheiro, então tu tem que né, saber fazer muito bem o pricing, que vocês até, acho que já teve um outro podcast que vocês falaram também, Falamos sobre então a gente tem pricing. que saber posicionar muito bem, olhar muitos custos, porque senão não sobrevive. É muito difícil a administração de um tipo de negócio diferente de um ramo de tecnologia ou de serviço que tu agrega valor, que talvez tu vende menos, mas tu tem uma margem muito mais saudável, né? O atacado é muito Ele é estreitinho, bem, né, é bem estreito. bem achatado. E agora falando, entrando mesmo nas perguntas e Sim, assim, qual é o papel estratégico do atacado, né, o distribuidor, no ecossistema do B2B entre a indústria e o varejo? então, acho que é bem importante a gente, isso que tu falou, atacado e distribuidor. Pelo menos no nosso ramo a gente tenta separar isso, né? O Hum, trabalho do atacado, ele é muito mais no preço, no volume, ele não tem um trabalho de especialista no varejo. O distribuidor, ele faz esse elo entre a fábrica e o varejista, que capacita a equipe do varejista sobre aquela marca, que faz eventos, né? Por isso que eu digo que não é só vender preço. O distribuidor ele está muito focado em desenvolver a marca, ele é o parceiro da fábrica em desenvolver a marca no PDV, né? No ponto de venda no varejo, e consequentemente levar isso para o consumidor final. Então o parceiro né, o fornecedor que sabe trabalhar com o distribuidor, ele ganha muita capilaridade, muito alcance, porque é impossível, né, chegar em todos os varejos, né? Por mais que tenha algumas fábricas, a gente pode falar sobre isso mais na frente, tem algumas fábricas que tentam isso, mas o distribuidor faz esse trabalho diferenciado com trade marketing, né, expondo a mercadoria, fazendo evento no cliente, fazendo treinamento no cliente, fazendo evento para o consumidor final dentro do cliente. É um trabalho diferenciado. E isso, claro, né, tem um custo elevado de operação. sim. Então, a gente tenta dividir assim, entre os atacadistas, né, e os distribuidores. E aí, é claro, existem marcas que eu acabo atuando como atacadista E e tem marcas marca que eu atuo mais como como distribuidor. distribuidor. Isso eu E o acho que é legal, né, atacadista é deixar claro. muito pulverização. Isso, é pulverização, preço, volume, né, assim, tenta atender, mas não tem uma prestação de serviço, digamos assim, diferenciada. É mais a entrega, claro, porque é o que o varejista às vezes quer isso, né, ele só quer a mercadoria lá no ponto de venda, né. Exato. Era a segunda pergunta, né, a continuidade que seria de que forma, né, o distribuidor ele trabalha, posiciona a marca no varejo, né, e a gente Isso. já falou. Uhum. Agora, né, você mostrou, né, a forma que o distribuidor pode trabalhar a marca no varejo. Você quer Claro, alguma coisa? se tem o apoio da fábrica, né, que ajuda o distribuidor a atuar, além de fazer treinamento com a equipe, a gente pode fazer campanha com a equipe do varejo, né, então a gente pode, porque é o que eu sempre falo para os meus vendedores, quando eu faço uma entrevista, e agora eu vou dar aqui o segredo, mas quando eu faço uma entrevista, converso com alguém, eu falo: "O que é a pessoa mais importante na loja do nosso cliente?".
eu pergunto, né? Aí geralmente as pessoas falam, o comprador, o dono. Eu falei, claro, isso é super importante, mas quem vai botar a tua mercadoria para fora é o balconista. Se o balconista não quiser vender a tua mercadoria, ele vai esconder a tua mercadoria e vai vender do concorrente. Se ele não gosta de ti, ele vai vender do concorrente. Então, o distribuidor também faz muito esse elo de trabalhar a marca dentro da equipe do varejo, né? E aí, por isso, pode fazer ações de venda, se o varejista, claro, concordar, né? Tudo existe um contrato, um alinhamento, né? Mas a gente pode ser um representante, né, Da da marca. marca. É isso aí. Falando do balconista, né, nós temos uma edição que é em outubro, que a gente chama o Dia do Balconista. A gente faz a homenagem a quem decide a venda. É isso aí. Né, porque eu sempre falo, né, aqui para o meu comercial, eu tento mostrar para que elas passem isso para a indústria, que assim, o balconista é ele que decide a marca, porque na sua grande maioria de venda, a pessoa ela vai comprar uma ferramenta. Uhum, Se não tiver o autoatendimento, né, claro. se não for aquelas lojas de autoatendimento, ela vai pedir ferramenta X. Eu Uhum, quero, né, tal ferramenta. Ou seja lá um fio, uma lâmpada, seja o que claro. for. E quem vai decidir a marca é o balconista. Se ele Exatamente. bem treinado, né? Se você conversar com ele, campanhas para esse balconista Uhum. faz toda a diferença. Ele que influencia o consumidor final ou o Exatamente, é o profissional que nosso vai. grande influenciador, Exatamente. né? Eu É o tenho influencer. é o influencer físico, né, da loja Com física. certeza. E assim, eu sei que a gente tem, você já falou alguns, mas a gente tem alguns desafios aí do distribuidor de agregar valor nessa cadeia produtiva. Você pode citar alguma coisa, Uhum. né, para a gente poder. Eu acho assim que está cada vez mais difícil. Vou falar pela realidade que a gente vem enfrentando e pelo que eu converso com diversos outros atacadistas, né? Que está uma realidade cada vez mais difícil nessa questão de agregar valor, porque Uhum. não sei se é o momento que o Brasil anda vivendo, ou cada vez mais o varejista busca centavos de diferença, né? Tá todo mundo assim, todo mundo. Então, Tenta. e como aquilo que eu falei que tem 20 atacados diferentes atendendo ele, fica muito fácil de ele cotar. Com WhatsApp, com site B2B, com, né, qualquer mensagem, qualquer ligação, ele faz cotações com 5, 6, 7 atacados e compra o mais barato desse aqui, o mais barato desse aqui. Então, essa é a realidade que a gente vem vivendo cada vez mais, né? O pós-pandemia, na pandemia ninguém olhava preço, Não. né? Tava todo mundo precisando de produto. Agora tá todo mundo, eu preciso ter esse produto, mas eu preciso comprar o mais barato possível para ter essa margem para poder vender. E aí está cada vez mais difícil do distribuidor fazer um trabalho mais especialista se não tiver esse apoio da fábrica também para atuar, né? Agora vem à tona uma questão que eu de outros podcasts, e aí você, como distribuidor, atacadista, distribuidor, isso é só um parêntese na nossa conversa. Claro. Assim, você não acha que o varejo ele está preocupado em reduzir, né, o preço da compra, né? Aumentar a margem dele, porque ele não sabe capacitar o vendedor dele de entregar o produto sem valor, e sim, sem preço, e sim com valor, porque a gente já entendeu que o nosso consumidor mudou, Sim, né? O sim, ponto, né? sim. Lá a ponta do nosso mercado, que é o consumidor final. A partir do momento que esse consumidor entende que aquele produto ele é essencial, o valor passa a ser subjetivo. Então, você não acha que ainda a gente tem que, o varejo ele precisa entender melhor que capacitando o balconista, os vendedores, o chão de loja, ele não vai precisar brigar tanto por essa margem, né? Acho que faz muito sentido essa tua pergunta, mas eu acho que é um pouquinho complexo de responder, porque tem muitas variáveis, ao meu ver. Primeiro, eu acho que tem que ter muita influência da fábrica na mente do consumidor final. Porque, assim, às vezes o próprio consumidor final, como tu falou, já sabe o que é uma ferramenta, ele pode já vir com muitas informações na hora da compra,
Às vezes o próprio cliente já vem com muita informação, né? Existe essa ponte que é o vendedor fazer essa venda mais técnica. Só que o que eu tenho visto? Que é o que eu sempre tenho tentado trabalhar. Primeiro, o varejista ele quer giro na loja rápido. Uhum. Então ele não quer o vendedor dele gastando muita saliva com o cliente, digamos assim. O próprio vendedor não quer gastar. Eu não estou dizendo que ele está certo, não estou dizendo que ele está Não, errado. não, Eu a só estou gente dizendo só que tá, a o gente que eu só estou tá vendo, observando, conversando. ele não quer ficar gastando muita saliva, ele já quer fazer a venda rápida. Existe uma dor que todo mundo está vivendo atualmente, seja varejista, seja atacadista, seja fábrica, que é a mão de obra escassa, muito difícil. Material humano terrível. Material humano está muito, né, complicado, a questão do comprometimento dos colaboradores. Então, por mais que tu treine a tua equipe, daqui a pouco tu tem uma equipe de 5 balconistas, tu treinou 5, daqui a pouco 2 saem, tu tem que treinar Tem um de turnover novo. grande. Exatamente. Então, ainda mais assim, né, a gente está falando de posições que não é uma autogestão, enfim, então que é muito fácil, tem muita oferta de emprego, muitas oportunidades, ainda bem que tem essas oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente tem visto cada vez mais um descomprometimento geral em mão de obra, e eu falo em todos os canais. Então eu consigo entender também o varejista, né, por mais que eu adoraria trabalhar com uma equipe mais capacitada, né, e eu trabalho para isso, buscando cada vez mais que o balconista saiba posicionar a minha marca ali na frente, mas eu entendo também a dor do empresário de quanto tempo eu tenho essa equipe aqui, aí eu treino, daqui a pouco já sai, eu treino, daqui a pouco já sai, fica O difícil de tu medo da manter. perda, né? O Eu não digo nem capacitar o medo, porque e assim, o empresário que tem medo de capacitar a tua equipe já está então, fadado a morrer. Isso aí não existe. Ele a- tem que. Não interessa se o cara vai ficar 2, 3 meses, ele tem que ser capacitado. Né? E aí ele é mais caro não capacitado dentro da tua equipe do que. é o mais caro você ter que trocar, né? Né? Porque não está só agregado ao valor monetário, tem o Sim, tempo, sim, né? A gente exatamente. fala, né? Porque muitas pessoas eles vinculam, né? Essa parte, né? De perda, né? De prejuízo só com O valor o valor monetário. monetário. E não, e o meu tempo também, Nossa. né? O tempo que você dispensou, né? Dispensou, empregou naquela pessoa onde você perdeu. Então, às vezes, é muito mais fácil você. É o que você falou, o empresário que está com medo e preocupado em capacitar, ele já morreu. Já morreu, ele tem Só que tá, capacitar. só tá Mas eu vejo que esperando ele tem ali. tido muita dificuldade de manter uma equipe capacitada, né? Muito tempo. É isso que eu tenho visto. Por mais que a gente treine, daqui a pouco ele já pulou, daí já tem que treinar de novo, né? E assim vai. É um trabalho contínuo, o desenvolvimento humano, né? Agora, falando do varejo e o distribuidor, como ele pode, o distribuidor ele pode atuar para fortalecer o varejo com um cliente na experiência de compra? Você acha que o distribuidor tem uma ferramenta, ele consegue fazer isso? Tem. O distribuidor, assim, a gente trabalha muito o relacionamento, né? Por mais que, claro, o mercado está muito focado em preço, mas a gente sabe que venda é confiança. Confiança vem com relacionamento, né? Então, prometer e cumprir e mostrar o teu trabalho dia após dia. Então, qual que era a pergunta mesmo, Carla? Não, e uma ferramenta que o distribuidor Como que ele pode ajudar a agregar ajudar a valor, né? agregar valor, Isso, tá. né? Na experiência de compra, né? Aham. Daí tu diz assim, porque daí o que eu vejo? Quanto mais eu vejo assim eu tenho vendedores lá de 20 anos, 30 anos, 15 anos, quanto mais tempo os vendedores estão, e é claro, se o vendedor ele é um vendedor, não um tirador de pedido, mas se ele é um vendedor de verdade, Uhum. mais ele consegue atuar dentro dos clientes, porque os clientes vão cada vez mais confiando nele. Então, o vendedor ele tem que ter uma postura consultiva no sentido de ofertar um mix diferenciado que faça sentido para aquele cliente, não ficar tocando, né, produto para o cliente, claro, ele tem que pensar no sellout do cliente, então ele tem que ver como é que ele pode ajudar aquele cliente a vender aquilo, como é que ele pode ajudar o cliente a sentir confiança de inserir aquele item, né, essa caneca no mix, olha, né, vai girar, se não girar, eu recolho para ti, mas passar essa confiança e mostrar para ele, essa caneca, né, tá vendendo fulano, beltrano, ciclano, ou tá vendendo muito na região, na nossa empresa, vale a pena, experimenta.
esse direcionamento, né? Não simplesmente passar ali, tomar um cafezinho e o que tem de falta hoje, né? Tirar pedido, Tirar né? pedido. O que eu sempre, eu tenho falado muito sobre essa parte do vendedor e não estar vendedor. O bom vendedor é como você falou, ele conhece o seu cliente, ele conhece o mercado que aquele cliente atua, né? O que eu sempre falo também para a minha equipe de comercial, para você vender algo para alguém, não adianta você levantar o telefone e falar, olha, eu tenho uma oportunidade, né? Eu tenho que entregar a solução, eu preciso conhecer o cliente, eu preciso conhecer ele por completo. E às vezes, e muitas vezes, não é o básico. Ele precisa muito mais do que isso. É o que você falou. Ele vai entender, olha, eu vou inserir essa caneca, eu quero inserir no mix de produto, né, o meu mix de venda, né, do distribuidor, do atacado, para esse varejo. Mas eu entendo que essa caneca vai vender. Eu já sei que isso vai funcionar, qual é porque o eu já potencial? estudei esse Claro, mercado. sim. Então, já um vendedor mais técnico. Ele tem mais, né? Ele está embasado em dados. Ele já estudou o mercado, ele já sabe que isso vai compor um ticket médio maior do cliente, e mesmo assim ele dá a garantia de que ele vai tirar do mix caso não venda. Então, ele mostra conhecimento e ele dá a confiança, a credibilidade para o cliente de que ele está embasado no sentido tanto de conhecimento, quanto que se aquilo não virar para a loja dele, ele vai ter aquele produto devolvido. E é claro que ele faz isso porque ele sabe que o produto vai sair, né? Porque ele confia. Ele fala, se tu não vender, eu vou pegar de volta. Ele sabe que ele não vai pegar de volta, que ele não vai precisar pegar de volta, porque ele está oferecendo o que o cliente precisa. Exato, né? ele conhece. Então, é o que a gente fala muito, assim, eu aprendi isso com o fornecedor. O vendedor do atacado ou da distribuidora, ele vê o cliente de fora para dentro. O cliente vê do balcão para fora, né? Então, o meu vendedor do atacado, ele está passando em diversos varejos. Ele está passando numa loja de material de construção maior, numa loja de material de construção menor, uma loja de tinta, uma agropecuária. Ele está vendo diversas situações em que ele pode aprender a ajudar todos eles a crescerem. Não é trazer informação do concorrente, não é nesse sentido, mas olha só, poxa, eu vi uma ideia que, poxa, se tu expor assim esse produto, isso aqui vai sair mais, vamos trazer esse produto mais para cá? Frente. O que tu acha? Né? Então, ser esse consultor de negócios também. Não só o tirador de pedido. Isso, exatamente. Não só oferecer o produto ali, tirar, qual que é, o que está faltando hoje, a tua listinha de falta, né? Eu uso muito a minha vivência na área de vendas, porque eu acho que, assim, independente do nosso cargo, a gente já nasce vendedor. Sim. Né? Quem é vendedor, nasce vendedor. Sim. Né? Então, assim, mas eu uso muito as minhas experiências e até hoje eu negocio com alguns clientes. Porque mesmo estando na carteira das gerentes, eles não quiseram ser atendidos. Eles são atendidos dia a dia, o dia a dia. Mas eles me entregam um budget. Eu sempre falo, eles só me entregam um budget, eu tenho X mil para revenda. Aplique como você achar. Isso é o nível de confiança máximo, né? Porque eles sabem que eu já estudei o mercado que ele está atuando, o que a empresa está lançando, o que ele precisa ser enxergado, de que forma ele precisa ser enxergado. Tu conhece o público-alvo, né? Exatamente. Ele sabe que eu vou empregar aquele investimento, né? Porque eu sempre falo que não é custo, o custo é o que não me dá retorno, né? Claro. Então, aí ele entende, e como é bom você levantar o telefone e falar, olha, Carla, eu tenho X mil para empregar, e o que você pode fazer? E aí eu chegar, às vezes, e falar, bom, este ano esse X mil não dá, a gente vai precisar fazer isso, 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 isso. Então tá bom, vamos fazer isso, isso, isso. Então você ser um braço de marketing, um braço comercial aqui, né? Porque é o elo entre o varejo, o atacado. Então, assim, é muito importante. É isso que eu acho que o varejo, o vendedor, ele precisa ter.
esse lado consultor, esse lado, é o Isso. que você falou, ser um consultor, não é só um tirador Não. de como que você falou? Tirador de pedidos, falta, faltinha, né? A de listinha de falta, falta. listinha de falta. E eu vejo assim que o vendedor, a gente tem, né, vários casos de vendedores que o cliente abre o estoque dele e o meu vendedor entra e vai olhando o estoque dele, vê o que falta, enfim, né, e aí faz a sugestão de outro item, faz sugestão de ação, ó, aqui eu estou vendo que aqui não está girando, e faz sugestão de ação, mas eu vou te dizer que, né, e aí a gente troca muita ideia com diversos atacados, que, assim, não é 100% da equipe que consegue fazer isso, Não, infelizmente, não, né? não. E não é mesmo aqueles caras que conseguem fazer isso, não são com todos os clientes, né? Não, de ter esse tipo de abertura. Senão então seria muito fácil, né? É cada vez mais estabelecer vínculo de confiança. Então eu vejo que quando, por exemplo, a gente tem aí, né, além das competitividades de preço no mercado, a gente tem muito essa questão de busca de mão de obra na concorrência, né? Assim, a concorrência busca minha mão de obra, que eu treino e capacito, ainda bem que isso a gente é bem reconhecido também, né, que a gente busca treinar e capacitar bem a equipe. E aí eu vejo como é difícil de eu substituir aquele vendedor, porque ele já tem 5 anos, 10 anos, né, 10 anos é mais difícil, mas geralmente 5 anos de relacionamento com aqueles clientes. Então, quando ele vai para a concorrência, ele leva o nome dele também, não é o nome da Orion só, né? Ele tem a confiança do cliente. Né? E essa confiança, é claro, o cliente confia na Orion, mas confia muito mais no representante, que é aquela pessoa que está ali todo dia aparecendo na frente dele, né? Toda semana aparecendo na frente dele. É a Orion. É a Orion, até aquele momento. Aí quando ele vai para a concorrência, então a gente tem essa... daí, claro, a gente precisa de ter um outro profissional que vai conseguir conquistar essa confiança o mais rápido possível para a gente não sentir muito essa dor, né? Essa dor. Da perda. Mas é bem complicado, eu sei. Às vezes a gente passa por isso também. Mas é normal, né? Sim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, não tem jeito. E assim, agora vamos pensar na indústria, né? De que maneira, né, a indústria ela pode apoiar o distribuidor na sua eficiência na área comercial, por exemplo?